Obrigada, Paulo, pela apresentação. Bom dia a todos mais uma vez. Agradeço a comissão organizadora pelo convite para estar aqui nessa mesa, mas mais ainda eu agradeço a possibilidade de participar desse congresso presencialmente, que acho que fez muito bem a todos nós. Então, participando dessa mesa com o tema Desafios em Hepatites Virais, acompanhamento após cura virológica da hepatite C. Eu não tenho conflitos de interesse para essa apresentação. O tratamento da hepatite C com os antivirais de ação direta, quer os de segunda geração, que nós utilizamos, daclatazvir com sofosbuvir, quer os mais atuais, como velpatasvir, associado a sofosbuvir, ou glecaprevir, associado a pibentrazir, significaram taxas de resposta virológica sustentada, que é igual a uma cura virológica no contexto da hepatite C, em torno de 90% a 100%. Se nós lembrarmos que nos esquemas baseados em interferon, as taxas de resposta virológica ficavam em torno de 30% a 50%, nós temos a dimensão do que significou o tratamento com os antivirais de ação direta para a população com infecção pelo vírus da hepatite C. E o resultado dessas taxas de resposta virológicas bastante elevadas, hoje a gente pode falar em praticamente 100%, foi que nos últimos anos, e isso no mundo e aqui no Brasil também, graças a Deus a gente acompanhou esse benefício, um aumento exponencial da população com infecção pelo vírus da hepatite C e resposta virológica sustentada. E qual o impacto, afinal de contas, da resposta virológica sustentada? Aqui nós temos um estudo muito bonito que foi feito em mulheres que adquiriram a infecção pelo vírus da hepatite C no final da década de 70, 78, 79, na Alemanha e na Irlanda, quando elas receberam imunoglobulina anti-D, então contaminada pelo vírus C. Então se sabia exatamente o momento da infecção. E elas foram acompanhadas por 35 anos. E o que se observa é que a sobrevida das mulheres, então, que atingiram resposta virológica sustentada, foi significativamente maior do que aquelas que não foram tratadas ou daquelas que não responderam ao tratamento. Então, não só se mudou a história natural da doença, como a história natural do indivíduo. Então, gente, sem dúvida nenhuma, hoje, resposta virológica sustentada associa-se com significativa redução da morbidade e mortalidade, especialmente fígado associado. Então, nossos problemas estão resolvidos? Infelizmente não, parece que eles nunca estão, eles só melhoram às vezes. Isso porque alguns pacientes, mesmo após a resposta virológica sustentada, ainda podem evoluir com carcinoma hepatocelular, hipertensão portal e progressão de doença hepática e, por fim, a própria reinfecção. A gente sabe que a cura da hepatite C, tanto na fase aguda quanto através do tratamento medicamentoso, não produz anticorpos protetores para uma reinfecção. Então, eu começo falando de resposta virológica sustentada e carcinoma hepatocelular, que talvez seja um dos nossos grandes, ou talvez o maior problema nessa população por agora. Esse é um estudo que avaliou a incidência cumulativa de carcinoma hepatocelular em pacientes com hepatite C e tratados com antivirais de ação direta e resposta virológica sustentada. E o que a gente observa é que na população com resposta virológica sustentada, houve uma redução significativa, em mais de 80%, da incidência cumulativa de carcinoma hepatocelular. Então, a erradicação do vírus da hepatite C por tratamento antiviral reduz drasticamente o risco de carcinoma hepatocelular. E, de fato, o tratamento antiviral do vírus C pode ser considerado hoje a melhor quimioprevenção disponível para o CHC. E por que a erradicação do vírus da hepatite C reduz o risco de carcinoma hepatocelular? Isso porque a eliminação do vírus da hepatite C, no primeiro instante, pode interromper a progressão da fibrose, ou até mesmo causar regressão dessa fibrose. E um conceito que a gente trabalha hoje, que quando eu comecei nos estudos das hepatites virais, a gente não trabalhava com esse conceito, é inclusive de regressão da cirrose hepática. E regressão dessa cirrose hepática, significando sim redução do risco de carcinoma hepatocelular. Além disso, a eliminação do vírus da hepatite C pode remover as respostas inflamatórias induzidas pelo vírus da hepatite C e que, em última instância, conduzem indiretamente à gênese do carcinoma hepatocelular. E, por último, anula os efeitos carcinogênicos diretos do vírus com a sua eliminação. No entanto,
a despeito da redução do risco relativo de carcinoma hepatocelular, o risco absoluto persiste nessa população. E esse é um estudo que avaliou a incidência de carcinoma hepatocelular em todos os pacientes com vírus C, independente de ter ou não cirrose ou fibrose avançada, e tratados com antivirais e com resposta virológica sustentada e sem resposta. E o que se observou que a incidência por 100 pacientes, que a taxa de incidência por 100 pacientes anos foi de 3,45 naqueles que não tiveram RVS e de 0,9 naqueles que tiveram. Portanto, uma redução, sem dúvida nenhuma, bastante significativa por esse valor de P. Mas a gente continua tendo uma incidência residual nessa população com RVS. E por que a gente mantém algum risco residual de CHC, mesmo após a erradicação do vírus da hepatite C? Isso porque a fibrose avançada ou cirrose, ela pode levar muito tempo para se resolver após a erradicação do vírus da hepatite C. A gente sabe isso, a gente tem biópsia de pacientes pré-RVS, com fibrose avançada, e pós-RVS, e mostrando realmente uma regressão muito importante dessa fibrose. Mas esse processo pode levar anos. Além disso, o fígado pode, em última instância, ser incapaz de remodelar a despeito de ter uma fibrose, às vezes, até mais leve. E a fibrose pode progredir. A gente não está falando só do vírus C em termos de agressão hepática. A gente pode ter outros fatores, como ingesta de bebida alcoólica, esteatohepatite não alcoólica, que está ganhando uma proporção muito grande hoje no mundo, quando a gente fala de doença hepática, que vão corroborar, não só para não haver uma reversão dessa fibrose, como ocorrer uma progressão dessa fibrose. E, por fim, alterações genéticas e epigenéticas pré-neoplásicas relacionadas ao vírus C e micronódulos monoclonais que ocorreram antes da RVS e podem persistir indefinidamente. Esse é um estudo muito bonito que avaliou, primeiramente, a incidência anual de carcinoma hepatocelular em pacientes sem cirrose e com resposta virológica sustentada. E o que ele avaliou, o que ele encontrou, na verdade, é que foi, a despeito dos mais diferentes perfis de pacientes, mas todos eles com RVS, o risco de carcinoma hepatocelular ele foi bastante baixo nessa população. Vejam que ele não excedeu, em quase todas as situações, os pontos de corte de 0,8 a 1,5, que é a partir desse ponto de corte que o rastreamento de CHC pode tornar-se custo efetivo. A única população desse estudo em pacientes sem cirrose que realmente teve uma incidência acima desse valor de corte, foram os pacientes com FIB4 acima de 3,25. E aí a gente entra numa questão importante, é que provavelmente esses pacientes foram ditos que não tinham cirrose, mas sim eles tinham uma fibrose avançada pelo FIB4. E aí, nós vemos um cenário completamente diferente quando a gente, esse mesmo estudo, avaliou a incidência anual de CHC em pacientes com cirrose agora e RVS. Vejam que em praticamente todos os perfis, o risco de CHC foi bem mais elevado e variou de 1 a 2% por ano, excedendo, então, os pontos de corte, além dos quais o rastreamento de CHC pode tornar-se custo efetivo. Então, gente, conclusão dessa primeira parte, existe um consenso entre o guideline europeu e o americano que todos os pacientes com cirrose e resposta virológica sustentada devem fazer ultrassom indefinidamente a cada 6 meses como forma de rastreamento de carcinoma hepatocelular. Mas a vida não é simples, nós continuamos tendo controvérsias, e especialmente aqui, nesse contexto, sobre rastreamento de CHC após RVS em pacientes com fibrose avançada, que é o que é chamado F3 pela classificação Metavir. Existindo recomendações discrepantes entre a sociedade europeia e a americana quanto a esse rastreamento. Se, por um lado, o Conselho Europeu recomenda a vigilância contínua em pacientes com F3, a sociedade americana não. E essa discrepância decorre porque quando a gente fala em F3, a gente está falando de uma população bastante heterogênea. Na verdade, a impressão que em algum instante me dá é que a gente não sabe exatamente do que a gente está falando quando a gente está falando de um paciente F3. Porque a gente não sabe se a gente está falando de um paciente F3 muito mais um F4 do que um paciente F3 mais próximo de um F2, e isso, sem dúvida nenhuma, mudaria o risco de carcinoma hepatocelular. Além disso, nós temos aqueles pacientes que podem ter F3, eventualmente,
e são classificados erroneamente. O Dimas já colocou, a gente tem sérias limitações quando a gente fala tanto de métodos invasivos quanto não invasivos para diagnóstico de fibrose hepática. E, por fim, então, a diretriz europeia adotou, na verdade, uma abordagem mais conservadora de recomendar a vigilância para todos os pacientes com F3, enquanto a orientação da sociedade americana não foi tão conservadora assim. Mas acho que vale a pena a gente saber essa controvérsia. Uma questão importante é que a estratégia atual para a recomendação de rastreamento de CHC depende quase inteiramente do estágio de fibrose. Então, é a estratégia tamanho único. Quer dizer, eu tenho que encaixar o indivíduo naquela situação de alguma forma. Então, a gente faz a fibrose estimada, desculpa aqui, fibrose está errado, baseada ou na histologia ou métodos não invasivos. E aí a gente classifica o indivíduo em fibrose ausente, leve, moderada, avançada ou cirrose. Se o indivíduo tem uma fibrose inicial, ficando aqui de F0, F2, não se faz rastreamento. E se tem uma fibrose avançada, e claro, uma cirrose, em regra geral, a gente faz esse rastreamento. Qual que é o problema dessa estratégia tamanho único? É que, primeiramente, fibrose não é o único preditor de carcinoma hepatocelular. Comentei isso no começo, e pacientes com doença hepática pré-cirrótica podem ocasionalmente desenvolver CHC e a gente não vai fazer essa vigilância. Além disso, a regressão da fibrose pode sim ocorrer. Isso se a gente faz uma avaliação de fibrose pós-tratamento, por exemplo. Mas isso se correlaciona com a redução do risco de carcinoma hepatocelular? A gente definitivamente não tem essa resposta. O estadiamento de fibrose por métodos invasivos e não invasivos tem suas limitações. A biópsia sempre considerada, eu cresci com a biópsia como... cresci é ótima. Com a biópsia como sendo o gold standard. E a gente sabe que a gente está avaliando uma parte em 50 mil do fígado. Se a gente fizer uma biópsia do lobo direito ou esquerdo, a gente tem variabilidade. E os métodos não invasivos também têm suas limitações. E o estágio histológico, ele se enquadra em categorias distintas. Quer dizer, a gente classifica F0, enquanto o risco de carcinoma hepatocelular, ele acaba sendo uma variação contínua. E daí a gente volta se o F3 é mais um F4 ou mais um F2. Então, gente, direções futuras para rastreamento de carcinoma hepatocelular passa por estratégias de riscos e as estratégias baseadas neste risco. E seriam 2 steps para fazer isso, que seria avaliar primeiramente, quer dizer, claro, o indivíduo é tratado, evolui com resposta virológica sustentada, e aí você vai avaliar diversos preditores de CHC, além de FIB4, elastografia, biomarcadores, tempo após a RVS, idade. E vai construir um modelo de risco. E a partir desse modelo de risco, você vai aí sim classificar o indivíduo em risco alto, médio, baixo ou muito baixo. E fazer diferentes estratégias para diferentes grupos. Ou seja, você vai fazer um refinamento desse rastreamento. E para que a vigilância baseada em risco, que é esse modelo, isso é um exemplo, se torne uma realidade, na verdade a gente ainda tem muito que avançar, não é uma realidade isso, uma aplicabilidade no mundo, mas é porque a gente teria que avançar em termos de calculadoras de risco de CHC e os modelos de previsão precisam ser aprimorados e validados em diversas populações. Além do que, as características de desempenho de diferentes modalidades de rastreamento, incluindo os novos testes de imagens e painéis de biomarcadores, precisam ser descritas para que possam ser aplicadas de acordo com o risco de carcinoma hepatocelular. Agora, falando um pouco de resposta virológica sentada e hipertensão portal, particularmente varizes de esôfago. Esse é um estudo muito bonito que avaliou a progressão de hipertensão portal em função da resposta virológica e grau inicial de varizes de esôfago. E o que esse estudo observou é que, por exemplo, a progressão de hipertensão portal entre indivíduos com varizes de esôfago ausente e RVS em 3 anos foi de 4% somente, portanto, bastante baixa. Naqueles que também não tinham varizes de esôfago, mas não tiveram RVS, em torno de 7%. Aqueles que já tinham varizes e evoluíram com RVS, 15%. E aqueles que tinham varizes e não tiveram RVS, 30% em 3 anos e praticamente 100% em 10 anos. Então, aqui o que a gente vê é que o fator mais protetor, na verdade, nem foi tanto a RVS, foi a ausência de varizes de esôfago. E, em segundo lugar, a associação varizes de esôfago e RVS.
Portanto, a recomendação da Sociedade Americana para rastreamento de varizes de esôfago entre pacientes com RVS e, claro, cirrose, é que naqueles que você não tem varizes de esôfago no basal, essa endoscopia pode ser feita a cada 3 anos. Já nos indivíduos com o mesmo perfil de cirrose e RVS, mas que tem varizes de esôfago de fino calibre, aí você teria que abreviar esse rastreamento para 2 anos, porque, como a gente viu naquele estudo, eles têm um risco maior de progressão. Em relação ainda a RVS e cofatores associados com progressão de doença hepática. Não são só os vírus, infelizmente, que podem causar a lesão, a inflamação e a fibrose hepática. E no contexto da RVS, a gente tem que estar mais ainda atentos para isso, porque às vezes a gente pode pensar, eliminamos os vírus, nós somos infectologistas, a gente mira no inimigo, no micro-organismo, mas a gente também sabe que há mais. Então, entre os principais cofatores associados com progressão de doença hepática, e aqui, com o refinamento, que foi avaliado em pacientes com resposta virológica sustentada, a gente vê aqui que sobrepeso e obesidade se associou com risco para desenvolvimento de cirrose. Da mesma forma, esteatose se associou com risco para todas as causas de mortalidade, não só fígado associado, além de carcinoma hepatocelular. Diabetes tipo 2, com associação com carcinoma hepatocelular e descompensação da cirrose. O abuso de álcool, com risco também de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular, exacerbação de varizes de esôfago e carcinoma também. E o genótipo 3 também se associando com maior risco de carcinoma hepatocelular. O que chama atenção aqui, gente, é que todos os fatores são potencialmente modificáveis, exceto a presença do genótipo 3, que hoje perde mais importância com as taxas de resposta virológica sentada. São todos fatores modificáveis, mas a gente sabe da dificuldade que é a modificar hábitos do ser humano, e quando eu falo do ser humano, eu também me incluo, claro. Em relação, então, à progressão de doença hepática, o que o guideline europeu coloca é que pacientes com cofatores pré-existentes, notadamente, história de ingesta de bebida alcoólica, obesidade, diabetes, devem ser monitorados continuamente a despeito de uma resposta virológica sentada. Então, é um paciente que não pode ter alta. E, para finalizar, então, risco de reinfecção após RVS e recomendações de segmento. Esse é um estudo que mostrou, quando a gente pensa em todos os pacientes com hepatite C e RVS, o risco de reinfecção é bastante baixo, mas ele aumenta progressivamente entre indivíduos usuários de droga intravenosa, privados da liberdade, homens que fazem sexo com homens e com infecção. Portanto, o guideline europeu recomenda que seja feito um PCR anual para aqueles que fazem uso de drogas e homens que fazem sexo com homens. Então, a população com RVS é uma população bastante heterogênea, na verdade. É uma população que vai ter, sim, pacientes com cirrose descompensada, cirrose compensada, os mais diferentes perfis de fibrose, hábitos de vida e alterações metabólicas. Isso significa que a gente precisa pensar em diferentes abordagens para diferentes perfis. É o último, vai, me ajuda. Então, gente, ainda bem que eu estava adiantada. Assim, não vou extrapolar o tempo. Eu vou encerrar com uma última pergunta. Se nós estamos preparados para um cuidado personalizado? Não é uma pergunta minha, é uma pergunta da doutora Marna Dove. E isso contextualizando para a infecção pelo vírus da hepatite C. Quando a gente fala em diagnóstico, em tratamento, a gente não está pensando tanto na individualização. A gente quer simplificação, hoje saindo a genotipagem para você tratar os pacientes com esquemas pan-genotípicos, a gente quer simplificar diagnóstico e tratamento. Mas quando a gente fala de segmento pós-RVS, a nossa tendência, o futuro, olhar para o futuro significa essa individualização, essa personalização do cuidado. Se nós estamos preparados para realizar isso, eu entendo que não, eu não sei qual é a resposta dela. Eu entendo que não, porque ainda nos falta algum grau de conhecimento e, principalmente, nos falta ferramentas. Mas acho que nesses 20 anos trabalhando com
as hepatites virais, e aí, nos últimos anos, nesse enfrentamento da pandemia, eu acho que um dos aprendizados foi que a gente lida com o dia a dia, com o que a gente tem, e a gente luta pelo futuro. E lutar pelo futuro é olhar para ele e começar a trabalhar por ele no hoje. Muito obrigada pela atenção.